você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes, William Travassos e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, casas de policiais são atacadas por criminosos com um coquetel Molotov em Belo Horizonte. Ninguém se feriu e a polícia vai investigar os casos. Essa é a segunda vez que residência de militar é alvo de criminosos na mesma rua em 6 dias. Além disso, um sargento da PM tem prisão preventiva decretada após agredir uma oficial de justiça que tentava intimá-lo em Ibirité, aqui na região metropolitana. O caso aconteceu no último sábado, Dia Internacional da Mulher, que deixa o caso ainda mais emblemático, né? A Polícia Militar informou que o agente suspeito da agressão estava fora do horário de serviço e que a corporação toma todas as providências da Polícia Judiciária e também da Polícia Militar. Isso tudo foi adotado para que o caso seja apurado. Eduardo, 2 casos diferentes aí. Um de policiais que foram agredidos e o outro de um policial que agrediu. Bom dia para você. Bom dia e boa semana para todo mundo. Ô, Júnior, no caso do policial, os policiais, né, que são vários que moram numa rua, é aquela idiotice, né? O sujeito que é vândalo, que é delinquente, muitas vezes ele é desprovido de qualquer grau de inteligência. Ele sabe que vai ser pego atacando casa de policiais, no plural, em menos de 24 horas. E foi o que aconteceu. Bota a Rotan em cima dele e acha. Vai ter que se explicar. Agora, no caso do policial que agrediu a senhora que foi lá levar a intimação, aí é o famoso, sabe com quem você está falando? É a famosa arrogância que é própria dos brasileiros, demonstração de virilidade, de força. Só que ele não podia imaginar que estava dando uma cabeçada na esposa de um major. Ele estava agredindo um oficial de justiça, mas era a esposa de um major. Resultado, a audiência dele de custódia, para ver se fica preso ou não, na justiça comum é hoje, mas já tem notícia que na justiça militar já foi transformada a prisão dele de flagrante para preventiva. E uma acusação, assim, umas 5 acusações. Tá lascado. Ô, Rita Mundim, queria te ouvir sobre esses 2 casos aí, policiais atacados e policial atacando. Bom dia. Bom dia, Júnior. Realmente estamos chegando num nível de violência, né, quase que inaceitável. Então, os policiais agredidos, tomara que essa agressão não seja contra a corporação, que aí a coisa vai ficando perigosa, né? É o crime dominando as mentes. Então, só porque são policiais que representam as forças de segurança, só não, porque são policiais e representantes das forças de segurança, estão sendo atacados pela bandidagem? Essa é a pergunta que fica no ar. E isso aí demanda muita investigação e reação das forças de segurança, né? E no caso da oficial de justiça, apesar de ser o Dia Internacional da Mulher, é lamentável o que esse sargento fez. E outra, ele estava recebendo uma intimação que não era para ele. Foi aí que ele ficou nervoso quando a oficial de justiça, cumprindo o seu papel, ela estava trabalhando, independentemente dela ser mulher de um major ou não. O que ele fez é inaceitável com um oficial de justiça, mas ela era mulher, coincidentemente a esposa de um major. Agora, acredito que ele está sendo julgado pelo que ele fez e deve ser, sim, condenado exemplarmente. William Travassos, e aí? Bom dia para você. Queria te ouvir sobre esses 2 casos. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Bom dia, bancada. Sobre esse ataque, né? A polícia ainda não sabe a motivação, mas tem 2 suspeitos presos. Isso pode ser, está relacionado não ao trabalho desses 2 policiais, mas talvez de algum parente que está na ativa. Isso é uma possibilidade. O leque vai abrir. Fato é que o cara, quando faz isso, ele tem o consentimento, a autorização do crime organizado para fazer, ou seja, de uma gangue ou de uma facção criminosa grande, e ele faz isso porque ele está devendo e vai pagar com isso, ou então ele está querendo subir na hierarquia do crime e vai atacar a casa do policial. A resposta do Estado precisa ser muito dura e a gente precisa achar o mandante desse ataque, né? E não podemos achar que isso é uma coisa normal, jogar um coquetel, explodir a casa do sujeito, dar um monte de tiros.
E é uma área, eu estava conversando com o Oswaldo mais cedo, você tem vários policiais na rua, né? Então é uma afronta. Então a resposta tem que ser dada. Em relação a essa intimação e a forma agressiva como esse homem respondeu a essa profissional, amigo, não dá para compactuar. Você não pode agredir ninguém, ela está cumprindo a função. Agora, o trabalho de um oficial de justiça nesse país é muito desafiador, porque ele precisa entrar em determinadas regiões onde ele está inseguro, está sozinho, às vezes precisa de apoio. Não é um trabalho fácil. Eu só espero, seja na justiça militar ou na justiça comum, que esse homem seja responsabilizado. Edilene Lopes, bom dia para você, queria te ouvir sobre esses casos. Bom dia, Júnior. Bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. Pois é, esse caso do ataque à casa dos policiais é algo inadmissível. Veja como está a criminalidade. Se eles estão atacando a casa de policiais, que são autoridades armadas, imagina o respeito que tem em relação às outras pessoas. Esse é um problema, uma questão que a própria polícia, que tem a responsabilidade de fazer isso, precisa resolver de acordo com o que está previsto na legislação. Ponto, em relação a essa questão. Em relação ao ataque do policial militar a oficial de justiça. E aí eu junto com o caso da menina que foi morta em Água Boa. E o Renato Rios Neto, ele fez um histórico dos últimos casos de crianças desaparecidas e mortas nos últimos meses e nos últimos anos em Minas Gerais. Todas elas eram meninas, mulheres, sexo feminino, 9, 10, 12, 13 anos. Agora fica uma pergunta, Júnior, que ela não quer calar. Por que alguns homens odeiam tanto as mulheres? Por que eles acham que as mulheres são propriedade deles? Por que eles se acham superiores às mulheres? Sabe por que existe hoje uma lei de feminicídio é diferente de um homicídio? Porque as mulheres são mais alvos dos homens em relação a assassinatos do que os próprios homens são alvos deles mesmos. Existe uma violência específica contra a mulher. Por isso o feminicídio é um tipo penal diferente do homicídio. Também tem a Lei Maria da Penha. Por quê? Porque as mulheres precisam ser protegidas, porque as estatísticas mostram que os homens matam as mulheres apenas pelo fato de elas serem mulheres. Por que existe o Dia da Mulher que nós comemoramos, se é que se pode dizer assim, no final de semana? Porque ser mulher é algo muito difícil. Mulheres praticamente não vivem, elas sobrevivem. Eu gosto de correr. Você acha que eu corro à noite na rua? Não, porque quando passa um homem, a gente já morre de medo, você não sabe quem é, você vai querer te atacar simplesmente porque você é mulher, porque te achou bonita, porque acha que pode abusar de você e acha que depois pode te matar. Gente, pelo amor de Deus, essa reflexão fica para todos que estão em casa. Os homens que não odeiam as mulheres, os homens que respeitam as mulheres e principalmente aqueles que estão me ouvindo e lá no fundinho sabem que são abusadores, abusam das esposas, abusam das mães, abusam das filhas. Parem com isso, vocês não são melhores que nós, não são os nossos donos e não vão nos controlar, apenas parem. Recebi a informação agora do Coronel Santiago da Polícia Militar, mandou para mim o seguinte: William, sobre esse sargento reconduzido, o contrato já está sendo desfeito. Ele não será um veterano. Pessoal,